Você sabe qual que é a diferença entre a Câmara e o Senado? Na verdade você sabe, no fundo você sabe, sabe por quê? Você vê isso todo dia na televisão, só que você não se tocou nos detalhes. É o que eu vou falar aqui hoje um pouquinho com vocês. O que eu vou falar? A primeira coisa que você precisa entender é que o sistema é bicameral, ou seja, ele é dividido por duas casas, o Senado e a Câmara. Isso acontece para a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio nas decisões que são tomadas aqui dentro. Então, vou citar alguns pontos principais, não todos. Todos você pode ver no artigo 51 e artigo 52 da Constituição sobre a diferença entre a Câmara e o Senado. Vou começar pela Câmara. A grande diferença da Câmara é que ela representa o povo, ela representa os interesses das pessoas. Você lembra lá daquela votação no plenário do impeachment da Dilma Rousseff? Pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem, meu voto é sim! Nós votamos sim! E quem vota sim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Eu voto pro Zumbi dos Palmares! Eu voto não! Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta por metro quadrado. Então, pela democracia, eu voto tranquilamente com a minha consciência, não. Pois é, esse pessoal aí tá te representando aqui, tá? Acho que vale a pena até rolar um vale a pena ver de novo, um pouquinho antes das próximas eleições, pra gente relembrar esse momento, porque eu acho que foi um momento em que todo mundo se deparou assim, que caiu a ficha pro Brasil de quem são essas pessoas que estão nos representando aqui. Pois é, e representando o povo são 513 deputados que representam as pessoas aqui dentro. A escolha ela é feita por uma divisão que é proporcional ao tamanho do estado. O mandato desses deputados é de 4 anos. A idade mínima para um deputado se eleger é de 21 anos. O deputado mais novo... Peraí que eu esqueci o nome, eu vou ter que olhar no papel. O deputado mais novo, ele se chama Udorico Júnior. Ele é do Partido Verde da Bahia. Agora ele está com 25 anos, mas quando ele tomou posse, pelo que eu vi, ele estava com 21, 22. Por aí eu confirmo na legenda. Um dos pontos que diferenciam a Câmara não são muitos, mas é o seguinte: ela pode instaurar processo por 2/3 dos membros da casa contra o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado. Peraí, né? Acho que é meio familiar essa situação, né não? Inclusive, nesse momento, lá na CCJ, tem uma denúncia aí de um tal presidente sendo discutida. Esse ponto você pode ver no regimento interno da Câmara, no artigo 217. Depois dá uma olhadinha lá. Além disso, a Câmara tem outras competências, como elaborar o regimento interno da casa, que é como se fosse um manual de instrução de como funciona toda a Câmara dos Deputados, cobrar contas do Executivo quando elas não são apresentadas num prazo de 60 dias. Agora vamos para o Senado. O Senado, ele é o que representa o Estado. Ele é conhecido por ser uma casa mais madura. Fazendo isso com votação. O senhor perdeu a votação. O senhor perdeu a votação. Centrada. Que Vossa Excelência tenha um comportamento regimental. Isso é provocação. Isso não é Senador provocação. Ferraz. Fechada. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Mas não é bem assim não, tá? A idade mínima para se candidatar a senador é de 35 anos. Já mostra uma certa maturidade, né, para casa. Também são 8 anos de mandato. No total são 81 senadores, 3 senadores representando cada estado do país. Uma das funções do Senado é aprovar a escolha de magistrados, ministros do TCU, presidente e diretores do Banco Central, a escolha do Procurador-Geral da República e de embaixadores. Foi o que aconteceu com a Raquel Dodge, né, na saída do Rodrigo Janot, antes até do Rodrigo Janot sair da Procuradoria-Geral da República, ela foi sabatinada porque ela foi uma indicação do presidente Michel Temer. Foi sabatinada no Senado, que é uma espécie de avaliação que os senadores fazem porque ela é uma indicação do presidente. E foi aprovada. Outros pontos que diferenciam o Senado é que ele que autoriza operações financeiras de interesse da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios, e também fixa limite para as dívidas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E é isso, quando você tiver a oportunidade de vir aqui para Brasília, visita o Congresso Nacional, vai na Câmara, vai no Senado, sente o clima e depois me conta, você percebeu a diferença?